Olá, seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo. Ou bem-vinda. O Clube do Bordado é uma empresa formada só por mulheres. No começo, o que nos uniu foi a vontade de aprender bordado e nos encontrar. Lá em 2013, quando começamos, fazíamos encontros semanais para falar da vida, bordar, comer e beber. Aos poucos, fomos percebendo que o resultado dos nossos bordados trazia uma estética diferente dos bordados tradicionais, e juntamos isso à nossa vontade de empreender. Em 2014, começamos a mostrar esses bordados, e a reação do público foi ótima, e nos apontou a possibilidade de um mercado que estava nascendo, ou renascendo. E no final daquele ano, começamos a ministrar cursos e oficinas, fizemos nosso canal no YouTube, e hoje a nossa missão é difundir o trabalho feito à mão. Já demos inúmeras oficinas de bordado pelo Brasil e em 2019 lançamos nosso primeiro curso online, o Aquarela e Bordado. Esse é o nosso segundo curso online, Bordado Livre para Iniciantes, e selecionamos os pontos essenciais que mais usamos nos nossos bordados e dicas preciosas para tornar o seu aprendizado o mais didático possível. O conteúdo desse curso foi criado depois de muitos anos de experiência em aulas presenciais em que atendemos alunos com dificuldades e dúvidas muito diferentes. Essas experiências, aliadas a muita prática e estudos, nos trouxeram no formato deste curso super completo para você que quer começar a bordar. Então, além dos 6 pontos, que são ponto reto, ponto atrás, ponto pirulito, ponto cheio, ponto haste e nó francês, a gente vai ensinar tudo que a gente sabe sobre materiais, acabamentos, como fazer o acabamento no bastidor. O que mais, Rê? Nós vamos ensinar 2 tipos de acabamentos diferentes para os bordados. Vamos ensinar a fazer tingimento com chá. E além disso, a gente vai ter uma aula extra muito especial, que a gente vai mostrar todo o nosso acervo de bordados e vai ter um monte de exemplos para vocês entenderem aonde aplicar esses pontos. E aí vocês vão poder criar novos modelos a partir do que vocês aprenderem aqui. Eu sou a Marina Dini, mas todo mundo me chama só de Dini. Eu sou formada em design de moda e eu trabalhei na indústria por 6 anos, com estamparia e lingerie. Como eu estudei numa escola Waldorf, o trabalho manual entrou muito cedo na minha vida e me acompanhou pela adolescência e pela vida adulta. Eu sempre pratiquei artesanato como hobby, mas eu nunca perdi uma oportunidade de vender minhas coisinhas, minhas criações. Isso eu acho que você não sabia, Rê, mas eu já vendi desde caixinha de madeira pintada à mão até brinco de feltragem que eu aprendi a fazer na época da faculdade. E que você que fazia a caixinha e o brinco. A caixinha não, eu pintava a caixinha. Sim, Eu não, foi isso que eu fazia o entendi. Além disso, eu aprendi tricô, crochê e até o bordado, mas eu fui só aprender o bordado livre como uma técnica em 2013 nos encontros do clube, com a Camila. Hoje, o bordado livre faz parte da minha rotina, muito mais como trabalho do que como um hobby, eu confesso, mas ele me traz muito prazer e orgulho. Eu sou a Renata Dânia, sou formada em design de moda em Londrina e trabalhei por 8 anos no segmento de lingerie em Londrina e em São Paulo. Eu ainda trabalhava com lingerie quando o clube começou e foi um processo natural eu ir me distanciando da área e me dedicar somente aos negócios do clube. Eu sou ambidestra, como a minha avó paterna, e as minhas avós são mulheres que sempre bordaram, crochetaram, tricotaram, costuraram a vida toda. Por isso eu cresci nesse ambiente de manualidades e apesar da minha mãe sempre ter bordado ponto cruz e ela fazia enfeitinhos para dar para os meus professores na escola, eu aprendi a bordar com a minha avó materna. Apesar de eu ter aprendido bordado com a minha avó na adolescência, foi com a Camila que eu retomei a técnica quando começaram os encontros do clube. Para mim é um grande prazer compartilhar os meus conhecimentos e aprender nas aulas que eu dou, e eu sempre me imaginei dando aulas, mas mal sabia eu que ia ser de bordado. Por isso eu fico muito feliz em perpetuar essa técnica, poder citar o conhecimento das minhas avós e compartilhar tudo isso com vocês. Espero que vocês gostem. Mas, Rê, acho que é importante a gente começar explicando o que é bordado livre, afinal, porque é diferente de só bordado, né? Com certeza, o bordado livre é uma técnica de bordado que, diferente de outras, ele tem como regra principal ele ser sempre feito em cima de uma base de tecido de trama fechada e a gente segue um risco como guia para os nossos pontos, diferente de outras técnicas que tem normalmente uma contagem de pontos para gerar um desenho. Tipo o ponto cruz, né? Exato, porque no ponto cruz a gente vai fazendo uma contagem de pontos que no final gera um desenho. No bordado livre a gente já tem um risco definido, então o desenho já vem antes. Fora isso, o bordado livre é muito legal para destravar a criatividade. Super. E ele ainda tem efeitos meditativos. Se você... Claro que no começo é difícil, porque quando a gente tá aprendendo uma técnica nova, a gente fica nervoso, não tem que ter muito mais atenção, né? Tá aprendendo ainda. Depois dessa fase de aprendizagem, ele traz efeitos meditativos. Então é muito bom para você relaxar, se concentrar, ter um tempinho sozinha ou com amigas, como você quiser. O bordado livre faz muito bem pra gente. E agora, para você entender um pouco mais a nossa dinâmica do curso, nós vamos disponibilizar gratuitamente a aula do ponto haste. Ah, o ponto haste. A gente ama. O ponto haste foi o primeiro ponto que a gente aprendeu no clube e ele é nosso queridinho até hoje. E o queridinho de muita gente também, provavelmente vai ser o seu.
Porque ele é uma linha contínua, ele é perfeito para fazer contornos e também é perfeito para fazer preenchimento, né? Ele é muito versátil na aplicação. Sem contar que ele tem uma grande vantagem, que ele disfarça muito bem imperfeições. Como vocês podem ver, ele tem o desenho de uma torção. Como a gente sempre entra com a agulha por trás da linha, isso ajuda a disfarçar qualquer imperfeição. Então, você pode fazer pontos de tamanhos diferentes, às vezes você pode dar uma escapadinha de entrar com a agulha fora do risco e vai ficar tudo bem. Ele é excelente. Estou usando agora uma agulha número 7, com 3 fios passados na agulha e um nozinho de costureira na ponta. Vai ser melhor para vocês enxergarem a textura do ponto haste. Primeiro eu vou ensinar numa reta, porque o ponto haste tem várias especificidades em relação à curva, à quina, que a gente vai ensinar depois. Então, primeiro para vocês entenderem como é a dinâmica do ponto haste, a gente sempre entra com a agulha onde você quer começar o seu contorno. Vou dar o espaço de 2 pontos. Passo a agulha para o lado avesso e antes de eu puxar a linha toda, eu vou voltar com a agulha na metade desse espaço que eu deixei, que seria o equivalente a 1 ponto. É importante também, no ponto haste, que você sempre deixe a linha para o mesmo lado. Então, independente de você estar fazendo uma reta ou uma curva, você sempre vai deixar virada para o mesmo lado, que pode ser para cima ou para baixo. Eu deixo aqui para baixo que a minha mão de apoio já segura a linha. Depois que eu voltei com a agulha para o lado direito, você puxa a linha toda e está formado o seu primeiro ponto. O ponto haste sempre vai ter esse processo em que você entra com a agulha na metade do ponto anterior. Por isso que a gente começa dando um espaço duplo, porque a gente não tem um ponto anterior para entrar na metade. Então, a gente cria esse espaço para repetir o processo. Então, agora aqui com a minha linha na metade do ponto anterior, mesma coisa. Linha para o lado de baixo, dou o espaço de 1 ponto, sempre entrando em cima do meu contorno, e volto com a agulha antes de puxar tudo no buraco do ponto anterior. Eu sempre gosto de puxar a linha em direção ao sentido que vai ser preenchido, para onde eu estou indo com a minha linha. Ó, na hora de eu entrar no buraco do ponto anterior, eu desfiei um pedacinho da linha, entrei no meio de um fio. Então, eu vou desfazer, porque senão vai ficar com essa hastezinha para cima. Então, o que eu faço? Eu solto a linha da agulha, eu entro com a própria agulha para desfazer o ponto. É bem mais fácil e corre menos risco de você desfiar a linha. Aí eu puxo, eu desfiz até o ponto que eu queria, vou colocar a linha na agulha de novo e seguir de onde eu parei. Essa é a grande vantagem de você trabalhar com a linha solta na agulha, porque fica bem mais fácil quando você tem que desfazer algum ponto. E aí você prossegue sem grandes problemas. Coloquei a linha na agulha de novo, vou prosseguir, já tem até o furinho aqui de onde eu devo entrar. Seguro a linha para o mesmo lado, passei para o avesso. E aí, é importante você voltar com a agulha antes de puxar tudo, porque veja bem, se eu puxo tudo, eu vou ter que entrar com a agulha aqui. E aí vai ficar difícil de enxergar o lugar certo e você pode desfiar a linha ou entrar entre os fios. Por isso a gente segura a sobra da linha, volta com a agulha para o lado direito e só depois a gente puxa tudo. E eu puxo para o sentido onde eu vou preencher, que ele assenta melhor. De novo, dou o espaço do ponto, seguro a linha para o lado de fora, que nesse caso é o lado de baixo, e puxo a agulha no sentido onde eu estou preenchendo. Outra coisa importante para vocês ficarem atentos é que a sobra da linha nunca pode ficar perto de onde eu estou bordando. A sobra da linha tem sempre que ficar perto da agulha. Tô equilibrando, então, esse pedacinho de linha na rede. Isso, eu sempre vou puxando a linha para cima e uso esses 3 dedos para segurar a sobra. Porque se esse pedacinho de linha ficar preso no tecido, a agulha vai ficar presa também. E se a gente errar, a gente é obrigada a cortar, e aí o acabamento não fica tão legal, né, Rê? E além disso, a gente tá trabalhando com 3 fios. Se ele ficar preso, vai ter uma textura de 6 fios e não 3. Ele dobra. Duplica, é isso. Vou prosseguir, então. Espaço de um ponto, linha para o lado de baixo, volto com a agulha no mesmo buraco do ponto anterior, puxando em direção ao sentido onde eu estou contornando.
linha para o lado de fora, dou o tamanho do ponto, volto com a agulha para o avesso e entro no direito, sempre no mesmo buraco do ponto anterior. Na hora de finalizar, no seu último ponto, a sua linha vai estar parada aqui na metade do ponto anterior. Então, você vai entrar com a agulha no buraco da frente, finalizando o seu contorno. E aí, quando você vira para o avesso, você tem o ponto atrás. Se você tiver feito o ponto haste corretamente, você olha o avesso e tá o ponto atrás certinho, um ponto seguido do outro. Se ele tiver com os pontinhos tortos ou um espacinho, tá tudo bem também, porque você olha no lado direito e o ponto haste não transparece os erros. Mas o correto é um ser o avesso do outro, né, Rê? Sim, se você olha o avesso e tá o ponto atrás certinho, você ganhou 10 no exercício do ponto haste. E aí, para finalizar, mesma coisa dos pontos anteriores. Eu entro no ponto mais próximo de onde está a minha linha. Eu gosto de passar por baixo, primeiro, de um ponto, e aí no segundo eu faço o arremate, para eu não repuxar o bordado. Aí você puxa bem, para apertar o nozinho, e eu vou cruzar mais alguns pontos para esconder a ponta da linha. E pode cortar. Bem rente. Esses acabamentos que a gente ensina, o nó invisível, isso da gente finalizar com o nó e depois cruzar em outra parte do bordado, é tudo para você ter um avesso mais limpo possível, né? Mas isso não é uma regra. Como tradição, o bordado tem uma importância, uma relação bem próxima com o avesso. Para além da estética do avesso perfeito, a gente se importa muito mais em deixar um avesso bem acabado. Então, essa coisa de você cruzar as linhas no avesso e tal, vai deixar o seu bordado muito mais seguro e resistente a lavagens e ao tempo. Então, Rê, o que muda de um círculo para uma reta? Muita coisa. Mentira, né? Tanta coisa assim. O raciocínio é o mesmo do ponto, você sempre vai deixar a linha para o mesmo lado, mas quando você está fazendo uma curva, é importante que você deixe sempre a linha para o lado de fora da sua curva. Ou seja, se eu estivesse fazendo uma curva assim, a minha linha sempre vai ser jogada para o lado de cá. Como eu estou fazendo um círculo, a minha linha sempre vai ficar para o lado de fora do círculo. Além de você ter um lado específico para deixar a linha, que é para o seu ponto assentar melhor, você também tem que fazer um ponto que seja coerente com o tamanho do seu círculo. Neste caso, eu desenhei propositalmente um círculo pequeno, que é para ter uma curvatura bem acentuada e vocês entenderem essa questão do tamanho do ponto. Porque você tem que fazer um ponto, como a Dini já falou, nem lembro em que ponto você falou, mas a Dini já falou que o ponto é uma mini reta. Então, você sempre tem que pensar que as suas mini retas têm que acompanhar o desenho da sua curvatura. Então, vamos lá. Linha para o lado de fora, faço o tamanho do meu ponto duplo. Então, vocês podem ver que eu estou fazendo um ponto bem pequeno. Puxei e volto com a agulha antes de completar o ponto. De novo, linha para o lado de fora do desenho, faço o tamanho do ponto e entro no buraco do ponto anterior, puxando sempre para o lado onde eu estou indo contornar. Eu vou fazer mais alguns pontos para vocês verem como a linha está acompanhando o desenho do risco. E eu vou fazer alguns pontos maiores para vocês entenderem o que acontece se a gente não ajusta o tamanho do ponto à curvatura do desenho. Vocês podem ver que a linha está acompanhando o desenho.
Então agora eu vou fazer alguns pontos maiores para vocês verem o que acontece. Vocês vão ver que vai gerar um desenho todo bicudo da linha. Elas ficam cruzadas. Outro ponto grande. Ah, outra coisa. Quando eu tô usando o nó de costureira e eu vou entrar no último buraco, eu sempre gosto de puxar aqui no avesso, eu afasto com o meu dedo o nó pro lado, para não ter perigo de você entrar com a agulha bem em cima do nó e travar o seu bordado. Veja bem, quando você faz o ponto maior, ele sempre vai gerar esse desenho, ó, cruzado. E a sua linha começa a repuxar para dentro, não respeitando o desenho do seu risco. Então, se isso acontecer em algum bordado que você esteja fazendo, você tem que soltar a linha da agulha, como eu vou fazer agora, e diminuir o tamanho do seu ponto para acompanhar a sua curvatura. Então, com a ponta da agulha, eu desfaço esses pontos e sigo a vida. Ó, dá pra ver aqui que tá marcado o tamanho que eu tinha feito o ponto. Eu vou fazer metade, menos da metade do tamanho do ponto que eu tinha feito. Como eu tô fazendo um círculo e eu tô com o bastidor fixo aqui pra gravar, eu tenho que ficar posicionando a minha mão e vai ficando um pouco desconfortável. Você que vai estar bordando com o bastidor na sua mão, vai ser natural o movimento de você ir girando o bastidor conforme você vai preenchendo, tá? Tô chegando no final da minha circunferência. Eu vou entrar com a agulha no buraco do último ponto, afastando o nozinho do avesso para não me atrapalhar. Seguro a linha para o lado de fora. Até aqui, tudo normal. Puxo a linha. E aí, se eu fosse finalizar como na linha reta, eu entraria com a agulha aqui, no final do meu ponto. Mas a minha torção ficaria marcada e daria para ver certinho onde eu comecei. Então, para não ter esse efeito, a gente vai entrar com a agulha pelo lado de fora, no buraco do ponto seguinte. E aí a gente vai completar o efeito da torção e tudo faz mais sentido. Vira para o lado avesso, cruzo a agulha com a linha por baixo do ponto mais próximo, embaixo do seguinte, entro na argolinha para arrematar. Puxo bem. Essa pontinha aqui tá me incomodando, então eu vou cortar também. Sempre que eu faço nó de costureira, eu corto esse excesso de ponta que fica. Por isso que essa tesoura de arremate é ótima, porque dá pra chegar bem perto do nozinho e tirar os sabuguinhos de linha. Ela dá bem mais precisão, você não corre o risco de cortar o tecido, porque pode acontecer. Já aconteceu comigo. Você dá 2 nozinhos, né, no acabamento do avesso? Eu dou normalmente 2 nozinhos. Eu dou um 9, vendo perigosamente a vida de bordadeira. Vida louca de bordadeira. 1 ou 2 nós. Então esse foi só o comecinho do ponto haste, a gente ainda vai ensinar quina, preenchimento, como emendar a linha. 2 tipos de preenchimento, né, Rê? 2 tipos de preenchimento. Mas aí é só para os inscritos no curso. Ficou curioso? Tem link aqui na descrição do curso para você se inscrever.